Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai falar sobre o último capítulo do primeiro volume, que é o capítulo 8, tá? Então, como sempre, acompanhe essa aula ou com o caderno para fazer as anotações ou com a apostila para grifarem os termos importantes, tá bem? Nossa aula de hoje é sobre elementos químicos e a configuração da tabela periódica, tá? Para começar a nossa aula, vem aí a frase de dois pensadores que têm em comum a ideia de que a gente é formado por átomos que existiram em corpos celestes há milhões de anos atrás. Então, da explosão de grandes estrelas, há milhões de anos, a gente teve origem ao que a gente conhece como espaço, aos novos sistemas, ao sistema solar, ao planeta Terra e também aos corpos que nela habitam. Né? No universo a gente encontra uma série de elementos químicos, na verdade a gente encontra os elementos químicos que a gente também encontra na Terra. A gente tem hélio, a gente tem hidrogênio, foram os primeiros elementos detectados. Então a cosmologia estuda muito isso, essa relação. Então não existe um elemento que ocorre apenas no espaço. A gente tem essa gama de elementos químicos que se encontram tanto no espaço, formando novos corpos celestes, quanto no planeta Terra, quanto na crosta terrestre, tá bem? Essas duas frases, que elas são muito legais. Marcelo Gleiser é um físico brasileiro bastante reconhecido, tanto no Brasil quanto no exterior. Você fala, cara, eu nunca ouvi falar. Então tá na hora de ler um pouquinho mais, além de ver a série da Netflix. Ele é bastante conhecido e ele diz o seguinte: do espaço viemos e para o espaço retornaremos. Bem essa ideia, né, de que a gente foi, né, nós compartilhamos átomos dos mesmos elementos químicos, então depois, né, de ir embora, enfim, de morrer, a gente vai acabar levando esses átomos de novo para a Terra e daqui a milhões de anos, provavelmente, de volta para o espaço. Carl Sagan, que também é extremamente conhecido, ele tem uma série da Netflix também que fala bastante sobre ele. Na Netflix? Não lembro exatamente onde é a série, mas enfim. Ele diz o seguinte: somos poeira de estrela. Na mesma ideia, né? Que a gente é fruto de explosões de estrelas de milhões de anos, tá? Então, do espaço viemos, para o espaço retornaremos. Bastante filosófico, né? Então, o que são os elementos químicos? O que são esses elementos que a gente efetivamente compartilha com grandes corpos celestes? A ideia de elemento que a gente tem, quando eu falo elemento, talvez você se lembre dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Os 4 elementos que aí perpassam diversos campos esotéricos e místicos, enfim, tem grande presente na cultura pop, em jogos, em filmes e por aí vai. A ideia dos 4 elementos, ela parte da Grécia, de um filósofo chamado Empédocles. Empédocles que traz essa ideia de que toda matéria é formada por um conjunto de proporções dos 4 elementos, que aí são fogo, água, terra e ar. Aristóteles diz um pouco mais. Ele diz que, além destes elementos, você tem qualidades ligadas a esses elementos, que é seco, úmido, quente e frio. Enfim, então eles tinham essa ideia de que esses elementos e essas qualidades, determinadas quantidades, formavam a matéria, tá? É uma ideia que hoje não faz sentido, porém, essa ideia de 4 elementos, ela está até hoje presente na nossa sociedade. Como eu disse, seja ela por meio da cultura pop, seja ela por um caminho mais místico, mas enfim. A gente ainda tem a presença dessa ideia dos 4 elementos. Mas, na verdade, a gente tem muito mais do que 4 elementos. E eles nem são elementos, né? Hoje em dia a gente nem classifica esses compostos como elementos. De qualquer maneira, foi uma ideia que durou por muito tempo. Depois, já aí falando de química moderna, então, sai lá na Grécia Antiga, óbvio que não parou lá e, de repente, Lavoisier resgatou essa ideia. Na verdade, entre esse campo aí tem várias pesquisas, vários cientistas, enfim, muita gente se debruçou sobre isso. Na Grécia, na Arábia, na Europa, enfim, em vários locais. Mas a gente vai falar só dos pontos um pouco mais marcantes. E aí vem Lavoisier, que é conhecido como pai da química moderna, em 1789. E aí ele traz uma ideia de elemento químico um pouco mais refinada, né, já falando de química moderna, e ele apresenta 35 elementos. Aí já com mais cara do que a gente conhece, né? Cobre, ferro,
mas ele também considera a luz como um elemento, por exemplo. Então, não está tão ainda refinado como poderia. Aí tem a fotinho de Lavoisier, né, o pai da química moderna, por diversos estudos. Ele descobriu o oxigênio, e a descoberta do oxigênio é algo bastante interessante, porque tem dois cientistas que disputaram por muito tempo o título de ter descoberto o oxigênio. Então, tem várias teorias que Lavoisier, na verdade, só deu uma adaptada nos estudos e publicou primeiro. Então, enfim, tretas científicas. E tem Mendeleev, que depois organiza os elementos químicos e também traz já uma outra forma de entender elemento, já considerando o peso atômico como um fator que deveria determinar o que é ou não o elemento. Entende que ainda em Lavoisier existia, e também ainda em Mendeleev, existia muita confusão com elemento e substância simples. Lembra que substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico? Ainda tinha uma confusão sobre substância simples, corpo simples, elemento. Essas definições elas não eram bem feitas, tá? Então, Mendeleev refina um pouco mais, traz a ideia de peso atômico, relaciona elemento com átomo, e aí traz a ideia de peso atômico para essa discussão, refina mais a ideia de elemento químico e traz uma organização para esses elementos. Mendeleev vai voltar para a nossa aula de hoje um pouco mais à frente. Hoje, a gente considera o que como um elemento químico? Depois de Mendeleev, ainda surgem outros estudos a descoberta dos isótopos. Lembra isótopos que a gente falou na aula passada? São os elementos que têm o mesmo número atômico. Quando você descobre os isótopos e você começa a estudá-lo e definir direito o que é um isótopo, a ideia de elemento químico ela fica mais refinada. E aí você consegue determinar com certeza o que então é um elemento químico. A gente já definiu o elemento químico na nossa última aula como um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. O número atômico é o número de prótons dentro do núcleo. Então, o número atômico e a valência tem a ver com a quantidade de elétrons na última camada do átomo. Então, o número atômico e a valência passam a ser fatores determinantes para classificar ou para dizer o que é um elemento químico, para caracterizar o que é um elemento químico. Então, hoje a gente define que elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Então, a gente sai lá da Grécia Antiga de 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e hoje a gente organiza os nossos elementos e define elemento como um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons dentro do núcleo. De lá até aqui foi uma viagem com várias contribuições ao longo do caminho, mas hoje a gente já define o que é o elemento químico. Então, a gente não pode confundir mais o que é elemento e substância simples. Substâncias simples são as substâncias formadas por um único elemento químico, vários átomos do mesmo elemento. 1, 2, enfim, 8. Depende da proporção, mas são todos do mesmo elemento químico. Elemento químico é um conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Eles podem variar em massa, mas o número de prótons não vai mudar, tá bem? Aí tem até uma ilustração, né, que aqui são os átomos de oxigênio. São todos isótopos porque possuem o mesmo número atômico. Repara aí na imagem, tem oxigênio 16, 17 e 18. O que é esse 16, 17 e 18? É a massa atômica. A massa muda. O número atômico não, porque observa lá que elétrons todos têm 8, nêutrons varia, né, tem 8, 9, 10, e o número atômico, que é o número de prótons, todos têm 8 prótons. Então, são todos pertencentes ao mesmo elemento químico, tá? Ah, Carol, o número de elétrons também é igual. O número de elétrons é igual, mas não precisa ser. Lembra que eu posso ter íons que perdem elétrons? O íon do oxigênio é um ânion, que ele perde, melhor, o oxigênio recebe elétrons, é um ânion, e ele recebe 2 elétrons. Então, na verdade, o meu oxigênio, ele passa a ter, no total, 10 elétrons. Porém, o número atômico não muda, continua sendo 8, tá? Então, o que define o elemento químico é a quantidade de prótons, tá? Quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Nesse caso, eu tenho 3 átomos neutros, por isso que o número de prótons é igual ao de elétrons.
classificação periódica, aí a gente entra na organização desses elementos. Legal, definimos o que é elemento, já tinha alguns que já eram descobertos na época. Legal, como é que a gente organiza? Tem várias maneiras de se organizar os elementos. Ao longo da história foram várias tentativas. De novo, a gente vai falar só de algumas, tá? A primeira delas é Dalton. Lembra do modelo de Dalton? Dalton fez uma série de contribuições para a química. Uma delas foi tentar relacionar e organizar os elementos. Ele passou a organizar os elementos pela sua massa atômica. Repara nessa imagem que eu tenho o cobre, eu tenho o zinco, eu tenho o ferro, eu tenho o oxigênio, eu tenho o carbono. Já tenho vários elementos que já eram descobertos nessa época. Mas qual era o problema de Dalton? Dalton mesmo reconheceu isso. A massa. Nessa época, ele não tinha equipamentos específicos o suficiente para conseguir definir a massa do elemento, a massa do átomo. Então, as massas eram valores muito fora do que deveriam ser, elas tinham muitos erros. Então, essa forma de organização não durou por muito tempo. Ela não foi a melhor possível. A gente tem uma outra forma de organização bastante interessante, que se chama parafuso telúrico. O que diz o parafuso telúrico? Por que é parafuso o nome? Porque tem uma relação com o parafuso. É um cilindro, tá? Organizado também pela massa, e você tem 16 linhas verticais nesse cilindro. Os elementos eles eram organizados nas linhas conforme semelhança nas propriedades. Qual era o problema? É que, às vezes, você tinha um elemento numa mesma linha, mas ele não tinha nenhuma propriedade parecida com os outros elementos da linha. Então, você não tinha uma organização, sabe? Era só uma maneira visual, mas não era uma organização. Qual era a ideia também de organizar? Era conseguir organizar esses elementos, né, aproximá-los conforme as suas propriedades semelhantes. Não era só uma maneira visual, era tentar agrupar elementos de propriedades semelhantes, tá? Só que o parafuso falhava nisso, né? De vez em quando tinha ali um elemento que não tinha nada a ver com as propriedades dos outros elementos da linha. Então, também não foi uma maneira muito efetiva de você conseguir organizar. A lei das oitavas é bem legal. A lei das oitavas é baseado em música, as notas musicais. E aí, a cada 8 elementos, você teria a volta para se repetir a propriedade. Tá? Então, você tinha ali do Dó até o Si, então do hidrogênio ali até o oxigênio, e quando você chegava no flúor, o flúor repetia as propriedades do hidrogênio, por aí vai. Também tinha falhas, né? Porque todas essas organizações até o momento, eles pecavam porque eles organizavam por massa e chegava um momento, o intuito não era agrupar por características similares, sempre dava algum problema. Porque sempre você tinha um elemento ali que não ornava com os outros elementos próximos. Então, eles tinham propriedades muito diversas para estarem agrupados juntos. Isso era um problema que as pessoas tentavam resolver. Aí vem Mendeleev. Por que Mendeleev tem uma sacada? A tabela de Mendeleev, ela também se baseava um pouco em massa, porém, Mendeleev reestruturou o cálculo da massa. Então, ele calculou a massa de uma forma diferente e conseguiu valores mais aproximados do que a gente já sabe hoje, né? Então, Mendeleev aproximou muito valores de massa na sua época com o que a gente conhece hoje, tendo equipamentos muito mais precisos para fazer essa medição. Mas Mendeleev organizou os seus elementos em filas, em fileiras e em linhas, mas ele deixou espaços vazios. A sacada de Mendeleev é que ele previu que um elemento iria ocupar aquele espaço mesmo sem ele ser conhecido na época. Então, o que Mendeleev fez? Ele deixou espaços vazios na sua organização, deixou espaços vazios na sua tabela, na sua forma de estrutura, né, de organização. Ele deixou espaços vazios predizendo, inclusive, as propriedades daquele elemento. Aquele elemento iria ocupar aquela família, aquela região, porque ele teria propriedades parecidas com os outros que ali também estão. Então, deixando esses espaços vazios, ele organizou melhor a sua estrutura dos elementos conhecidos até então, e foi
o sistema de classificação que melhor se adequou, justamente por isso, por deixar espaços vazios para que os elementos que seriam descobertos posteriormente ocupassem aquele espaço. E ele acertou em vários desses espaços, ele acertou em vários elementos, né, com um grau de aproximação muito grande com que é a realidade mesmo que a gente conhece hoje. Então, por isso que a sua descoberta, a sua organização foi tão importante, né, para a história da química, enfim, para a nossa organização de tabela periódica que a gente conhece hoje. Dizem por aí que Mendeleev sonhou, inclusive tem um livro chamado Sonhos de Mendeleev, que ele sonhou com essa organização. É óbvio que ele não sonhou, isso é fruto de muito esforço, de muito trabalho, de se debruçar sobre o trabalho de colegas, os trabalhos que vieram antes, para propor essa organização. Ninguém dorme, acorda e tem uma sacada genial do nada, né? Não é assim que a ciência é construída. Aí parece que a ciência é construída de inspiração, é construída na base do suor mesmo, na tentativa e erro. Mas enfim, chegamos então à nossa classificação moderna. Como é que a gente entende a tabela periódica hoje? Vale destacar que tiveram, na verdade, uns 2 anos atrás, ou 3, 3 elementos novos que foram acrescentados à tabela periódica. Então, hoje, o último período da tabela periódica ele é completo. Talvez você se depare na internet ainda com tabelas incompletas, então é por isso, tá? Porque esses 3 são mais novos, bem? Como é que a minha tabela se organiza? Ela se organiza por ordem de número atômico. O que é número atômico? É o número de prótons dentro do núcleo. Então, se você pegar a tabela periódica, ela vai do 1 ao 118, que a gente tem 118 elementos na tabela periódica. A gente saiu de 4 para 118. Tem 118 elementos, e aí você vai organizando em ordem de número atômico, tá bem? E ela se divide em grupos, que a gente também chama de família, e períodos. Então, a tabela periódica tem 18 grupos e 7 períodos. Tá aí a nossa tabela para a gente poder visualizar. Minha tabela bonitinha. Eu tenho, repara que em cima tem números do 1 ao 18. São os grupos ou família, tá? Família 1 até a família 18. Períodos eu tenho 7, tá? Então, grupos ou famílias são as minhas linhas verticais. Períodos é na horizontal, tá bem? Eu tenho 7 períodos. Então, 18 famílias e 7 períodos. Repara que eu tenho umas 2 linhas lá embaixo. Eles não são períodos extras. Na verdade, eles ocupam o lugar na tabela periódica, tá? Vocês repararem aqui, ó, tá vendo aqui, do 57 ao 71, é do número atômico 57 ao número atômico 71, que é aqui, ó, do lantânio até o lutécio. Depois eu tenho do 89 ao 103, que é do actínio até o laurêncio, tá? Por que eles estão aqui embaixo? Esses elementos, eles conservam propriedades muito semelhantes, tá? Lembra que a ideia é organizar elementos com propriedades semelhantes? Eles têm propriedades muito semelhantes. Então, eles ocupam basicamente o mesmo lugar na tabela periódica, tá bem? Por que se organiza dessa forma? Porque se a gente fosse organizar com essa fileira dentro da tabela, seria assim a nossa tabela periódica, essa tabela periódica estendida, tá? Com as 2 fileiras ocupando o local que elas teoricamente deveriam ocupar, que elas ocupam na verdade, né? Mas a gente não representa assim, tá? Então a gente representa dessa forma, porque essa é uma coisa mais fácil da gente entender. Então eles ocupam o quê? A família 3 e o 6º e 7º períodos, respectivamente, tá? Então aqui, ó, do lantânio até aqui, o LU, eles estão no quê? Na família 3, no 6º período. E aqui do actinídeo, a linha do actinídeo. Família 7, família 3, perdão, família 3, período 7. Tá? A gente, para ler a tabela periódica, é muito importante que a gente não decore a tabela periódica. A gente saiba ler a tabela periódica. A tabela periódica é uma ferramenta, a gente não decora, tá? Pelo amor de Deus. Não é para você decorar, não é questão de prova. Diga o período e a família que se encontra o chumbo. Não, tá?
a gente tem que saber ler a tabela periódica. Como é que a gente tem que saber ler a tabela periódica? Lendo a legenda. Vendo que aqui em cima, ó, eu ampliei essa imagem aqui de cima. Lítio, tá vendo? Li é o símbolo. Nome, peso e número. Peso atômico é a massa atômica, tá? Então, a massa desse elemento é 6,94. E o número atômico, é o que vem em cima, 3. Ah, Carol, o número atômico sempre vem em cima e a massa sempre vem embaixo? Depende da sua tabela. Por isso que toda tabela tem uma legenda. Olhe a legenda, tá? É interessante a gente saber que os nomes dos elementos, eles vieram de muitos lugares, homenagem a muitas coisas, tá? A gente tem nome de elemento em homenagem a cientista, por exemplo. A gente tem o Cúrio, que é em homenagem a Marie Curie, que descobriu o rádio, descobriu o polônio. A gente tem a Merício, que é em homenagem ao continente americano. A gente tem o Califórnio, que é em homenagem à Califórnia. Tem diversos nomes que são referência a alguma coisa. A gente tem o Einstênio, que é em homenagem a Einstein. Enfim. Mas hoje não é mais assim. Tá? Antigamente, o grupo que fazia a descoberta dava o nome. O cientista descobriu, foi lá, deu o nome e beleza. Hoje não é mais assim. Hoje a IUPAC, que é a União da Química Pura e Aplicada, é ela que determina a nomenclatura baseada em alguns termos em latim. A gente ainda tem descoberta de elementos químicos, porém não da natureza. Tá? Natureza, se eu não me engano, são 93, por aí. E o restante são elementos artificiais, que são criados em laboratório. Tá? Tem algumas tabelas que apresentam essa diferença dos elementos naturais para os elementos artificiais. Algumas famílias têm nomes, e aí sim, isso é interessante saber. O nome da família. Família 1 é a família dos metais alcalinos. Que metais alcalinos? Primeiro que são metais. E alcalinos porque eles produzem compostos básicos quando estão em água. A gente ainda vai entender o que isso significa. Metais alcalinos terrosos é a família 2. Família 16, calcogênios, 17, halogênios e 18, gases nobres, tá? Então, a gente tem família 1, 2, 16, 17, 18 com nomes especiais. Alcalinos 1, alcalinos terrosos 2, calcogênio a família 16, halogênio 17, 18 a dos gases nobres. E aí, para encerrar, a gente entender um pouco essa organização. A gente vai entender ainda um pouco mais à frente o que caracteriza um metal, o que caracteriza um ametal, tá? Mas só para a gente ter uma ideia de organização da tabela, repara, tudo que está em laranja são metais. Então, sim, a maioria dos elementos são classificados como metais. E aí a gente tem metais, que são os elementos representativos, família 1 e 2, de transição e de transição interna. Transição interna é a família do actinídeo e do lantanídeo, né? Aqueles que estão mais aqui embaixo. Que é transição interna, que é como se eles ficassem meio que escondidos na tabela, né? Então, a gente tem os metais de transição interna, os metais de transição, os elementos representativos, família 1 e família 2, e eu tenho os elementos representativos aqui em verde, que são os não metais ou os ametais. E aí a família 18, que é a família dos gases nobres. Reparou aqui o 1 que está em verde, que ele não está em laranja? O 1 é o hidrogênio. Hidrogênio não tem família. O hidrogênio a gente não considera que ele pertence à família 1. A família 1 começa no lítio, tá? O hidrogênio a gente não considera que ele pertence à família 1. Por que não pertence à família 1? Porque ele não é um metal. Ele compartilha algumas características com elementos dessa família, a gente vai entender um pouco mais à frente, mas ele não é um metal. Tá vendo aqui, ó, que ele tá em verde? Ele é um não metal. Por isso que ele não pode ser considerado que pertence a essa família, tá? Pessoal, por hoje é só, tá bem? É a mesma esquema de sempre. Termine de assistir essa aula, tem uma lista de exercício lá no Classroom e depois a gente se vê no Zoom. Sim, eu já corrigi
a avaliação de vocês. E sim, eu vou liberar as notas, tá bem? Então, até mais.